Jesus. Pai do Senhor Jesus, amém? Dando início à nossa aula de número 2. Inicialmente, eu vou começar sem o microfone, porque está ali ainda pegando carga, mas daqui a pouquinho a gente já faz uso dele. No nosso molde, no nosso material, a gente tem aqui alguns tópicos que nós até iniciamos na aula passada, e Pai do Senhor, e eu quero fazer uma revisãozinha breve. Não sei se alguém trouxe o trabalho, alguém trouxe? Não? Nada. Só li, mas ainda não fiz. Só leu, mas ainda não fez, tranquilo. Glória a Deus. E nós vamos passar uma revisãozinha rápida e em seguida a gente já adentra no assunto. Bia, só acender esse aqui, por favor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Só recapitulando o que a gente já tinha proposto, já tinha visto, para que os irmãos possam se situar, sejam bem-vindos, tá? Glória a Deus. Só recapitulando, ainda na parte introdutória, Pai do Senhor, na parte introdutória, onde fala introdução e síntese histórica, aqui na página número 6 do nosso material. Passando a apresentação, tem algum reserva aí? Não, né? Tranquilo, mas já chega, tá? Chega o material de vocês. E nós temos aqui na nossa parte introdutória a síntese histórica sobre a imigração e a evangelização. Então nós temos um contexto histórico para que a gente possa então dispor. Nesse contexto histórico, a gente precisa ter como início algumas situações que são bem importantes. Por exemplo, quando se fala de imigração, nós temos o início da imigração ou difusão da igreja lá no Pentecostes. O Pentecostes aconteceu aonde? Na região geográfica de sábado. Jerusalém, região de Jerusalém. Aí Jesus ele descreveu dizendo assim: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Então o revestimento aconteceu em Jerusalém. Lá foi o cabedal, foi o início, onde começou. E no dia de Pentecostes, que foi lá em Jerusalém, aconteceu algo que deu-se ali, teologicamente falando, o início preponderante da igreja. A igreja ela teve o seu início, o seu cabedal com Cristo. Cristo ele inaugurou a igreja, ele instituiu a igreja, mas após essa instituição de Cristo, ele deu então a sua prole através da descida do Espírito Santo. E a partir dali começa então a ser constituído, propriamente dito, o tempo da igreja. Tempo em que a eclesia ela vai difundir. E qual é o propósito dessa descida, dessa difusão? O propósito inicial era a propagação do Evangelho. Vejamos que Cristo, aqui no Pentecostes, ele deixou uma ordenança: ficai em Jerusalém. Mas a ordem inicial, apesar de ser ficar, era para permanecer? Não, né? Ele disse: ficai até um ponto. Então tinha um limite, né? Era ficar somente até o que? Ser revestido. Então vamos lá. Se era ficar até ser revestido, aí após o revestimento eu tinha que dar continuidade ao próximo passo. Qual era o próximo passo? Jesus falou. Ele disse: depois de ser revestido, aí ser minhas testemunhas. Aí ele começa. Jerusalém, na Samaria, Judéia e
e até os confins da terra. É assim? Se ele demarcou geograficamente as regiões, ele nomeou ali Jerusalém, depois nomeou a Judéia, a Samaria e por fim era quem? Confins da terra. Se ele demarcou geograficamente aquelas regiões, como demarcar os confins da terra? Como é que eu vou saber aonde começa e aonde termina os confins da terra? Para isso, é bem verdade que nós não temos, né? Nós não temos como demarcar. E aí, foi então instituído uma delimitação dos confins da terra, dizendo que os confins da terra, ele está aqui, os confins ele é segmentado ele é difundido por duas definições. A primeira definição para os confins da terra é geográfica. Como assim a primeira definição para os confins da terra é geográfica? É que é no globo terra, na terra, palmilhando, andando, indo até onde conseguir. A segunda definição para os confins da terra ela é no âmbito abstrato. Ela é no âmbito abstrato, confins da terra, considerando que é um local inacessível ou de difícil acesso, né? Abstrato, que não se pode tocar, que não se pode palpar. Nesse contexto, no que diz respeito aos confins da terra, no âmbito geográfico, nós vamos dar início às conceituações e às definições tratadas no âmbito da biologia para o geográfico. No que tange a geográfico, mais na frente, nas próximas aulas, a gente parte para o abstrato, ok? Eu estou só aqui situando os irmãos para que saibam para onde nós vamos percorrer. Nós vamos andar bastante. Então, o início é aqui. E aí vem as difusões, né? As difusões. Nós tivemos a primeira difusão lá no Pentecostes. E aí, posteriormente, tivemos outras difusões com a igreja indo, pregando, através da diáspora, né? E posteriormente outras difusões para a Ásia Menor, enfim, foram várias difusões. Isso no âmbito dos confins da terra, no âmbito geográfico. Tá certo? No que tange a essa difusão geográfica, nós tivemos aqui, nós temos, na verdade, eu vou traçar aqui uma linha do tempo, para que a gente possa melhor se situar. E aí, na linha do tempo, nós temos aqui o início, como estamos falando a respeito da igreja e evangelismo. Na linha do tempo, eu vou colocar aqui o primeiro século. O primeiro século ele é contado do ano 1 até o ano 100 depois de Cristo, tá? Primeiro século. O primeiro século era quem? Igreja primitiva, tá? A igreja primitiva recebeu uma ordenança divina, diretamente de Cristo, para ir. O que ela fez inicialmente? Não foi, né? Se acomodou ali, ficou restrita, limitada ao contexto cultural e religioso da sua época. Foi necessário haver uma perseguição para ela expandir, né? Difundir, sair. Com isso,
tivemos alguns episódios no século I, como por exemplo, lá no ano 70, a tomada e destruição de Jerusalém. Tivemos alguns episódios nas perseguições com a matança dos apóstolos, os primeiros mártires, né, como iniciando ali com Estevão e sucessivamente. Então, tendo esse marco, eu gostaria que os irmãos compreendessem uma coisinha. Vou tentar desenhar aqui o globo terra, só para meio Facebook, né? Mas só para os irmãos se situarem, tá? Para compreender mais ou menos aquilo que a gente está falando. Existe uma divisão do globo terra chamada hemisfério, né? O hemisfério norte e sul, né? E temos as duas divisões globais, que é Oriente e Ocidente, tá certo? Então nessa divisão ela passa como uma linha imaginária. Vou botar aqui, sim, está bem no meio, não, porque o ciclo também está, esse ciclo aqui está meio torto, né? Mas é aproximadamente assim, essa parte é o oeste e essa parte é o leste, onde nós temos aqui o ocidente e aqui temos o oriente. Nessa parte do ocidente, temos aqui como está um globo, em formato de globo, temos mais ou menos assim, recorte de terra para cá, outro recorte de terra para cá, essa parte assim que está é terra, essa outra de meio é água. Com essa linha imaginária que nós temos, esse recorte da linha tempo naquele primeiro século, ele se deu nessa parte do Oriente, nesse setor aqui, do Oriente. Então, aqui pode-se dizer que foi o umbigo, onde tudo começou, né? Embrião, onde tudo começou. O id, a partir daqui. A ordenança divina, a partir daqui. O Pentecostes, a partir daqui. E qual era a ordem? Ficar em Jerusalém até que seja revestido. E depois ir pela Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os confins da terra, no âmbito geográfico, seria o quê? Local mais distante, né? Mais distante. Então, quem recebeu o ID aqui precisaria ir para onde? Se espalhar. Concorda? Daí, perceba que naquela ocasião tinham várias etnias, várias tribos, várias regiões, pessoas estavam lá representando aqueles países, ocasionalmente, né? Não era propositado, ocasionalmente. E essas pessoas, elas saíram, ao sair foram pregando. Dessa maneira, o Evangelho chegou nos lugares mais longínquos. Então, esse aqui, digamos, aqui que apresenta uma pessoa, esse, ele foi para cá, esse veio para cá, esse para cá, e assim sucessivamente. Esses que estão para cá tiveram que atravessar oceanos e aí chegar no Ocidente, até que o Evangelho chegasse no Ocidente, aqui para nós. Vai ser bom. Então, nesse contexto, alguém veio para cá. Alguém veio para cá. E nessa vinda para cá, tivemos vários homens bons, inclusive,
vários teólogos, várias pessoas boas. E aí, é aqui que nós queremos nos reter, nós iremos trabalhar durante esse módulo, essa parte. É claro que nós iremos falar também do Oriente, mas nós vamos estender o Ocidente, onde o Evangelho foi difundido. E assim, a forma de evangelização chegou até nós. Tá certo? O evangelismo, de modo integral, chegou até nós. E é nesse recorte que a gente quer seguir. Amém? Dá para compreender até aqui? Algo a comentar? Tá tranquilo? Deixa eu só ver aqui se o microfone já está. Só dar uma olhadinha aqui se o microfone já só está vermelho ainda, eu acho que já segura, tá? Deve ter uma cargazinha aqui. Para ver se dá para sair um áudio melhor. Daí, meus amados, pastor Aurélio, falar alguma coisa? Então vamos aqui, no nosso material, página número 6, fazendo aqui essas ponderações, mediante a proposta que fizemos no trabalho, tivemos a ausência de alguns, mas eu acredito que ainda vai ser concluído. Nós temos aqui, na parte introdutória, esta síntese histórica sobre a imigração. Tá? Então é uma imigração. O que é a imigração? É o deslocamento. Você sai de uma região para outra região. Vai imigrando. Não necessariamente. Obrigado. Não necessariamente. Pode. Tá quente. Da sua região natal, tá? Ela pode ser de outra que você, de repente, já está lá habitando, está morando, e aí vai se deslocando de uma região para outra, na imigração. E, junto a esta imigração, nós iremos fazer um contraponto com a evangelização na história missionária, tá? Melhorou aí a cintura? Ainda está quente ainda, porque o bichinho aqui está aqui para a cintura. Mas vai no ar da graça. Vamos avançar. Então aqui na página 6 diz assim, que o cristianismo nasceu com uma vocação de universalidade. Ou seja, por que foi com a vocação de universalidade? O que é universalidade? É exatamente alcançar o globo todo, onde tiver a pessoa, né? É totalitário. Vocês compreendem assim? Amém? Então, ele nasceu com essa vocação. Os documentos fundantes, por exemplo, da igreja deixam claro que a mensagem cristã, ou seja, o evangelho, deveria ser proclamada indistintamente a pessoas de todos os povos e nações. Ficou algum de fora? Não. Todos os povos e nações. Isso, a ideia inicial. Claro que nós fizemos um recorte aqui do primeiro século, mas não se restringe só aqui, tá? Essa ideia já vinha lá do começo. Quando Deus escolheu Israel, já vinha com essa ideia, tá? Vamos avançar. Ao fazer, no caso, a igreja propagar, alcançar os povos e as nações, ao fazer isto, a igreja tanto influenciou quanto foi influenciada. Então, à medida que eles saíam no que tange a ser imigrantes, em virtude da diáspora, em razão do recorte que nós fizemos, à medida que eles saíam em busca de abrigo, em busca de um local para pousar, eles iam influenciando pessoas. Eles saíam, mas era pregando. Saíam, propagando. Saíam cumprindo o ID. Era fio de espada? Era. Mas o ID estava sendo pregado. Né? Estava ou não estava? Estava. Não era da forma mais romântica, mas estava sendo pregado. Daí, eles tanto influenciaram quanto foram influenciados pelos ambientes nos quais se inseriu,
como ocorreu na transição do seu berço judaico original para o mundo greco-romano. Vejam bem, quando o colégio apostólico, o início lá, a igreja a qual Cristo instituiu, recebeu o evangelho, eles tinham ou não tinham uma religião? Tinham. Eles tinham ou não tinham uma cultura? Tinham. E era forte. Para eles abrirem mão daquilo ali, só Deus na causa. É forte, viu? Até hoje é forte. É muito forte. O judaísmo é muito forte. E para eles abrirem mão daquilo, eles precisavam de fato terem uma certeza plena. Eles precisavam realmente ver a olho nu. Por isso que Pedro vai dizer, como nós não iremos pregar daquilo que nós vimos e ouvimos, né? Não dá, realmente não dá, né? É por isso que nós fomos alcançados pelo Evangelho e fomos também transformados. E como somos transformados pelo Evangelho, não tem como a gente negar. Não tem. Cada um sabe de si próprio o efeito que o Evangelho causou na sua vida. Tem como negar? Tem como negar? Tem? Não tem como negar, não tem. Né? O irmão até comentou daquele dia do vaso que... Ah, não, era o senhor, não era? O senhor que ouviu a repreensão, novo convertido, né? Recebeu a repreensão dura, a olho nu ali, e se fosse ainda velha criatura, não tinha aguentado calado, né? Mas como foi transformado pela palavra, como recebeu o ímpeto, o efeito da palavra, a reação foi outra. Tem como negar isso? Não. Tem não tem como negar. Então, aqui eles mostram que a igreja, ela tanto influenciou quanto ela foi influenciada. Nós, como igreja, nós temos esse poder de influenciar. Paulo, ele vai dizer, Romanos 12, quando ele vai mencionar, né? Que não vos conformeis com este mundo. Mas o que é que tem que fazer? Transformar, né? E como é que eu vou transformar? Já tendo sido transformado. Para que eu consiga chegar lá, primeiro tem que ter acontecido em mim. Caso contrário, não passará de um mero hipócrita. Fala, mas não faz. Né? Exige, mas não vive. Que não sejamos assim, né? Amém? Aí, eles tiveram que abrir mão do judaico original, da tradição judaica, para aderir, aliás, mediante aquele mundo greco-romano, que ele já estava pós-helenismo, nós vimos aqui no período intertestamentário, né, a questão do helenismo, e aí eles já estavam pós-helenismo, sendo moldado por aquela cultura, e agora chegando o cristianismo. A pessoa de Cristo, o Messias que havia de vir. Ainda aqui na página 6, a gente vai ver que a extraordinária mobilidade geográfica, ou seja, essa mobilidade que eles tiveram de sair propagando esse evangelho, foi um dos principais fatores que contribuíram para a rápida difusão da fé nas primeiras décadas e, de fato, nos primeiros séculos. Então, avançou essa difusão não só no primeiro século, mas estendeu para o segundo século, terceiro século, se estendeu. O efeito foi grande. Daí, meus irmãos, aqui no ponto 1, onde tem um tema bíblico marcante, vai nos falar que, com muita frequência, os personagens bíblicos foram indivíduos que se deslocaram por longas distâncias, que viveram como nômades, inclusive, ou seja, sem paradeiro, morava na própria carruagem que se tinha, ou em cavernas. Então eles moravam, eram nômades. Nômade é aquele que não tem paradeiro certo, não tem casa para morar e nem tem destino certo. Vai andando errante. Só comercializando, trabalhando no que lhe couber e vivendo pelos desertos, pelos montes e pelos vales. E muitos deles
eram como nômades. A título de exemplo, nós temos, não aqui nesse período, mas muito sugestivo que estamos estudando no trimestre, né, da EBD, a trajetória de Abraão. Foi como nômade. Quando saiu, o pai dele saiu de Ur, dos caldeus, para ir para Canaã, já com propósito, né, no coração. Cerca de quase 2.000 quilômetros, né? É longe. É mais ou menos o quê? Daqui aonde? Daqui para o Pará é 1.500. Talvez seja para o Amapá, né? Daqui para Manaus. É chão. É chão. Não é perto, não. Então, ele foi o quê? Foi um nômade, né? Foi nômade. Mas mesmo sendo nômade, não esquecia a promessa. No caso aqui da igreja primitiva, não esquecia o ide, o que ardia no seu coração. Então, nós temos aqui que seja por causa de alguma convocação divina, seja em busca de novas oportunidades, ou mesmo sob pressão. Aquela igreja primitiva, ela estava difundindo, seja qual for o motivo. Ela só foi porque perseguiram. Tudo bem, mas ela foi. Só foi porque estava sob pressão. Ok, mas foi. Dá para entender? Ela não perdeu de mente, do foco, o propósito. Ela não perdeu. Nós possamos analisar isso, que é muito importante para a nossa trajetória e para a gente entender como iniciou a igreja. E ela ainda não perdeu a identidade de igreja. Se não perdeu a identidade de igreja e o seu início foi assim, o curso dela foi assim também, nada obsta que o dono dela possa, a qualquer momento, tomar uma atitude dura, severa, mas para que a igreja volte ao propósito. Que possamos estar atentos, que nós somos a igreja. É a mesma que subiu lá, ela que iniciou. Daí, ele vai nos mostrar que, entre os exemplos mais conhecidos do Velho Testamento estão os patriarcas. E, no período do Novo Testamento, Jesus fez o caminho inverso. Como assim o caminho inverso? Porque, enquanto que lá no Antigo Testamento eles andavam como nômades, sem paradeiro, sem rumo, sem casa, com Cristo já foi diferente. Tendo casa, teve que sair da casa para se esconder, se refugiar lá no Egito. Isso sob que ameaça? Herodes havia determinado para matar as crianças, então teve que fugir por um tempo. Logo depois voltou. Entretanto, nós podemos perceber também que a chamada para a igreja primitiva, ela foi um tanto quanto semelhante e ao mesmo tempo diferente. Como assim? Porque enquanto lá no Antigo Testamento eles eram nômades, no Novo Testamento nós estávamos, ou a igreja primitiva estava como peregrina. Como assim peregrina? Enquanto no Antigo eram nômades porque não tinham rumo, certo? Nós já sabemos o nosso destino. E também sabemos que não somos daqui. E também sabemos que um dia nós vamos chegar lá. Mas para chegar lá é necessário apenas manter no caminho, em obediência, olhando sempre para o alto, porque é dele que vem nosso socorro. Pedro, então, ele vai falar, por exemplo, na primeira epístola de Pedro, ele vai mencionar sobre isso. No capítulo 1, o versículo 1,
ele vai dizer que está escrevendo essa epístola para os estrangeiros dispersos. Perceba que é para quem? Estrangeiro. E quem? Disperso. Né? Está caminhando, está correndo. E lá no versículo 17, ainda do capítulo 1, ele vai dizer assim: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, se a gente julga que ter Deus por Pai, se a gente julga que estamos no caminho, então ele diz: andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Que tempo é esse? A caminhada aqui na terra, porque o nosso lugar não é aqui, mas nós temos destino. Eu costumo dizer, eu tenho uma máxima, né? Eu costumo dizer que o meu alvo é Cristo e meu destino é o céu. Eu não posso perder isso de mente, tá? Meu alvo é Cristo e meu destino é o céu. Daí, Pedro fez essa declaração e demonstrando que a igreja no Novo Testamento ela estava não muito distante daquela do modelo do Antigo Testamento. Depois vem Paulo, isso já para ampliar a visão. O apóstolo Paulo vem agora no âmbito espiritual. Enquanto Pedro estava falando no âmbito geográfico, terreno, dizendo, andai em temor, né? Andai em temor. E durante o tempo da vossa peregrinação, aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer para os gentios que a graça, a obra reconciliadora de Deus por meio de Cristo, se nós estamos nela, já não somos mais estrangeiros e nem peregrinos. Perceba que ele está indo agora contra o que Pedro falou, só que não está indo contradizendo o que Pedro disse. Ele está apenas mostrando agora no âmbito, na graça, o âmbito espiritual. Quer falar? Assim, no âmbito espiritual. Enquanto Pedro está falando no âmbito terreno, no contexto geográfico, no contexto humano, enquanto andamos, no contexto humano, Paulo traz agora, ampliando a visão, no contexto espiritual, dizendo que agora que estamos na graça, ou seja, agora com a perspectiva de não mais homens carnais, mas espirituais, transformados, nascidos de novo, ele diz, agora já não são mais estrangeiro e nem peregrino. Ah, isso é uma contradição. Não. É o âmbito ao qual um está falando e o outro. Nossa natureza, ela passa por esse liame, essas nuances. Porque nós aceitamos a Cristo, mas ainda permanecemos na mesma matéria. Só que agora a perspectiva diferente. Nós ainda andamos, a gente aceita Jesus, aí permanece na mesma casa. Aceita Jesus, permanece no mesmo trabalho. Aceita Jesus, permanece com o mesmo bairro, mesmas pessoas, conhecendo, falando. Continua sendo visível ainda. Sou espiritual, mas não sou invisível. Minha perspectiva mudou. Agora eu ando como espiritual. E aí Paulo ele vai também ampliar, lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 16, quando ele vai dizer que nós, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, aí ele diz, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Então, se a gente for analisar, Paulo está puxando agora para o âmbito espiritual, andar aqui em cima agora. Sair lá de baixo e vir para cima.
E é com essa perspectiva que, imigrando, ou os imigrantes, e não só eles, mas nós também podemos nos encaixar nesse contexto, precisamos andar com essa perspectiva espiritual, como imigrante, não sem rumo, mas sabendo para onde vamos e para onde o mundo está indo. E como atalaias de Cristo, como missionários de Deus, anunciar o Evangelho para que eles venham para a luz onde nós estamos. Dá para compreender isso aqui, não? Dá? Tá tranquilo? Vamos seguir? Ponto 2. Alcançando e sendo alcançados. Nesse contexto de alcançando e sendo alcançados, aqui na página 8, vira a página, na segunda linha, vai dizer que, à medida que foram conquistando, foram também conquistados. Chegaram pagões e se tornaram cristãos. À medida que foram conquistando, foram também conquistados. Chegaram pagões e se transformaram em cristãos. Quem foram esses? Foram pessoas que estavam em outras regiões que foram alcançadas. Essas pessoas tratavam-se dos bárbaros. Os bárbaros de origem alemã. Tinham vários bárbaros. Bárbaros porque faziam barbaridades, faziam atrocidades, pessoas ruins. E essas pessoas, elas migraram, elas eram imigrantes para tentar sorte na vida. E aliaram-se ao Império Romano. Lá no seu, digamos que, declínio do apogeu, mas ainda em auge. Não estava no apogeu, já estava assim, declinando, mas ainda estava em auge. E esses bárbaros de origem alemã, eles tentaram se familiarizar ali com os romanos e se situarem no contexto social, cultural, econômico e sociológico. E nesse contexto que eles tentaram se situar, foi quando os primeiros cristãos ali vindo, frutos da diáspora, chegaram e alcançaram. Ao alcançar aqueles homens ruins, eles foram alcançados pelo Evangelho. E aí vem o que o comentarista está tratando aqui para a gente, dizendo, à medida que foram conquistando, quem? Os bárbaros. À medida que eles foram conquistando espaço lá no Império Romano, eles foram também conquistados. Agora pelo Evangelho. Eles chegaram com o coração duro e saíram com o coração transformado pela palavra que foi pregada. Agora, o que leva uma pessoa dessa como bárbaro está receptível à palavra de Deus? Seria a técnica? Seria a estratégia? Ou seria o endosso do Espírito Santo? Ou seria unicamente a palavra que é pregada? Ou quem diria, seria a mistura de tudo, né? Bota tudo aí num pacote só e dá certo. A gente sabe que Deus ele é estrategista, né? E a gente sabe que, mesmo Deus sendo estrategista, Ele quer contar conosco. Ele pode fazer tudo? Pode, mas Ele quer contar com a gente. E para contar conosco, Ele faz com que Ele falou, através de Jesus, lá com a mulher samaritana. O que Jesus disse para aquela mulher samaritana no final da conversa? Dizendo que a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. E aí ele faz o fechamento dizendo o quê? A qual a tais o Pai procura. Já pensou? Pensa um pouquinho. Como é que um Deus onisciente, onipresente, onipotente, presciente que Ele é, está procurando alguém? Né? Como que Ele está procurando? Alguém pode dizer assim, não, é porque é força de expressão, Ele não está procurando. Mas
Se aparecer, ele chama. Né? E aí, nós podemos entender que Deus, ele tem uma missão a ser cumprida. Ele já enviou primeiro, Cristo. Já deu o endosso, que é o Espírito Santo. Agora está faltando quem? As pessoas a se dispor. E aí, aquele que se dispuser, ele vai encher. Aquele que se dispuser para dizer o que Isaías falou, eis-me aqui, Deus vai encher. Que nós possamos estar nessa posição de dispostos. Exatamente. Aceitar o convite. E colocar sobre ele o id. Né? Colocar sobre este o id. Veja que existe uma relação. Deus tem um plano. Ele está executando o plano. Nós não fazemos parte do plano. Ele aprova ele nos colocar enxertado para fazer parte do plano. Mas mesmo estando enxertado para fazer parte do plano, precisa ter uma predisposição nossa de ir. Quem aqui recebeu um chamado de Deus? Você não pode ou não dizer eu não vou? Você pode dizer eu não vou? Pode. Deus lhe deu capacidade para isso. Posso dizer eu não vou. Mas dentro de você existe uma chama. Dentro de você existe uma centelha, chamado Espírito Santo, que ele nos faz lembrar e nos conscientiza da chamada. E aí ele nos impulsiona, nos dá força, nos dá ânimo. No dia que a gente não tem força, da fraqueza a gente extrai ela. E de onde é que vem? Do alto. É dele que vem. E aí ele endossa. E aí a gente diz o quê? Eu vou. Eu vou. Porque arde dentro de nós essa chama. E aí é quando a gente está disposto. Está disposto. E se nós não nos dispusermos? O que ele faz? Levanta outro. Mas o plano dele não será frustrado. Ele vai cumprir. Né? A título de exemplo, nós temos, só voltando aqui um pouquinho, abrindo parênteses, aquele episódio lá quando reclamaram porque os discípulos de Jesus estavam gritando, saía gritando na rua. Aí Jesus falou, se eles se calarem, as pedras clamarão. Né? Ou seja, mas o clamor ia acontecer. Entendeu? O clamor ia acontecer. Seja por eles ou pelas pedras, mas vai acontecer. Então, eu não quero perder com a pedra. Né? Eu vou clamar. Vou deixar Deus usar. Vai deixar Deus usar? Vai perder com a pedra. Ele pode fazer uma cadeira dessa clamar, se você se calar. Eu não quero perder com uma cadeira. Eu não quero perder com uma jumenta. Eu quero dar lugar. Estar disposto para Deus usar. Aí, nesse contexto, nós podemos ver que aqui ainda na página 8, foi o caso dos francos, os burgúndios, os vândalos. Esses aqui foram os que foram alcançados pelo Evangelho. Aqui são povos, foram alcançados. Eram ruins e foram alcançados. Uma interessante exceção foram os visigodos, ou visigodos, ou, mais na frente, chamado de godos, os godos, né? Foi interessante o caso deles, porque este povo, eles, oriundo da região do Mar Negro, nós vimos aqui em aulas passadas, estudamos muito tempo o Mar Mediterrâneo, né? E o Mar Negro é aquele que fica aqui acima. Lembra? Né? Eles eram oriundos dessa parte. Veja onde é que já está o Evangelho, né? Ó. Só rapidamente aqui, bem aqui dá para ver. Fazer aqui meio de forma desengonçada. Aqui é o Egito, o Mar Vermelho aqui embaixo. Aqui vem o Rio Jordão, da Galileia. E aqui em cima, ó,
o Mar Morto, o Mar Negro, aqui em cima. Mais ou menos aqui. Lembra que a gente passou, foi tempo vendo esse mar? Né? Lembra aí? Então o Mar Negro é aqui em cima, o Mar Morto é aqui embaixo. Mar Morto. E o Mar Negro é aqui em cima. Já a caminho, aqui nessa região da Ásia Menor, a região da Ásia Menor, e já a caminho Corinto, Gálatas e mais para frente, Roma. Né? Essa região, o Mar Morto. Olha só onde é que o evangelho já está. Né? Aqui com esses homens. Ó. E diz assim que este povo, oriundo da região do Mar Negro, já havia sido cristianizado antes de se deslocar para a Europa Ocidental. Perceba que ele já está difundindo. Daqui, da região da Ásia Menor, indo para a Europa Ocidental. Europa Ocidental por quê? Porque aqui é o Ocidente. Aqui é o Oriente. Começou aqui, mas olha onde já está indo. Para a Europa Ocidental. Já está chegando em nós, né? Perceba a nossa caminhada? E aí ele vai dizer que esse povo havia adotado uma forma dissidente de cristianismo, ou seja, eles haviam aceitado o cristianismo, mas era de uma forma diferente. Eram cristãos? Eram, mas eram cristãos meio que viciados com costumes distintos daquele primitivo, daquele que Cristo propagou. Eram cristãos? Eram. Então não precisava ouvir o evangelho? Precisava. Mas não já era cristão? Sim, mas estavam meio que distorcidos. Aqui nós podemos perceber que tanto os não cristãos quanto os cristãos necessitam ouvir a palavra. Por que nós aceitamos a Cristo, mas ainda continuamos vindo para a igreja? Por que a gente aceitou a Cristo, mas precisamos ainda permanecer lendo a palavra? Não já aceitou? Não já crê? Não já tem fé? Por que eu preciso? Exatamente para eu não ser aliciado pelo inimigo e a minha fé ser roubada. Tem este motivo e tem um outro grande motivo, que é qual? Para que eu, através de mim, eu me disponha e Cristo venha a ser propagado pela minha vida. Esses dois. Primeiro, guardar a fé, e o segundo, seguir, anunciar o ID. Destes homens, destes povos, diz que o arianismo havia sido infiltrado ali no meio deles. Que eles negavam a plena divindade de Cristo. Ora, eles haviam aceitado a Cristo, mas não acreditavam que Cristo era plenamente divino. Perceba que existia uma deficiência e eles precisavam de uma amplitude e conhecimento mais ímpeto do Evangelho? Sim ou não? Eles estavam aliciados pelo arianismo. O arianismo, para quem não lembra, é aquela seita que não acredita que Cristo tenha a divindade plena de Deus nele. Que ele é como sendo um profeta. Ele é como sendo uma pessoa muito obediente a Deus. Muito. Que é um exemplo para nós pela sua obediência. Mas ele não é suficiente salvador. Quem prega isso hoje em dia, ainda tem, tá? Quem é que prega? TJ, né? TJ ainda prega, até hoje. E estão no meio de nós. Perceba que aqui os irmãos dessa época, eles foram evangelizar este povo, por conta dessa situação. E nós? E nós, né? Alguns de nós até evitam, com medo de ser envergonhado. Mas isso não acontece com você, né? Estudante da palavra de Deus, teólogo. É diferente, não? Não fuja. Não se esconda. Se disponha. Esteja disposto. Dotado do Espírito Santo.
Daí, o texto vai dizer que eles não acreditavam na plenitude da divindade de Cristo. Foi somente mais tarde, quando já haviam se estabelecido firmemente lá na Península Ibérica, que abraçaram o cristianismo ortodoxo trinitário. Ou seja, o mesmo que nós cremos. Nós cremos num Deus trino. Também tivemos ricas aulas da EBD recentemente. Todavia, em meados daquele século, nós podemos também observar que dois povos pagãos do norte da Europa, os chamados ângios, os ângulos, os anjos e os saxões, que mais na frente foi chamado de ângulos, né? Inicialmente eram os anjos e os saxões, esses dois povos, invadiram a Britânia, que assim, ou seja, perceba onde nós já estamos adentrando, tá? Avançando ainda, pela Europa. Mais na frente, esses dois povos, os anjos e os saxões, eles invadiram a Britânia, que assim passou a chamar-se de Inglaterra, a terra dos ângulos. Estes povos eliminaram boa parte do cristianismo, ou seja, eles já adentraram como perseguidores do cristianismo. Veja que o cristianismo ele não teve dias românticos no seu percurso, né? Sempre tiveram percalços, sempre. Aprove a Deus nos dá um tempo de descanso, né? Para nós que a gente tem, querendo ou não, nós temos esse descanso. Diferentemente de alguns irmãos do Oriente. No Oriente eles ainda não têm esse descanso. E o nosso descanso, ele tem um motivo também, tá? Um motivo principalmente espiritual. O preparo de Deus nos capacitando, mas nós não podemos também nos acomodar. Porque se acomodar, Deus acosta também. Nós não somos melhores do que os outros cristãos do passado. E nem, tampouco, podemos negligenciar o nosso chamado. E daqui, eles difundiram aqui uma perseguição ao cristianismo celta e foram eventualmente cristianizados pelos esforços de missionários enviados pelo Papa Gregório Magno. O Papa, nessa época aqui nós já estamos no século V, já dando início ao VI, mas daqui a pouco eu volto para outros séculos. O Papa Gregório Magno, ele difundiu uma obra missionária no contexto apenas cristológico, mas levando a mensagem no sentido de aderir aos costumes do catolicismo. Então, era uma missão? Era. Semelhantemente do que se fazem hoje, né? Inclusive, o último Papa, Francisco, ele trabalhou no seu período de forma diferente dos anteriores, muito diferente. Ele havia incentivado a evangelização e havia decretado que nenhuma igreja era para ficar fechada mais, ficar aberta. E outra, que fosse em busca dos jovens. Entendeu? Veja a visão dele como foi muito diferente das anteriores. Ele trabalhou o quê? O método da evangelização. Assim também o Papa Gregório Magno, ele trabalhou isso na sua época, sobre a evangelização. Só que não aquela pura, aquela plena como nós pregamos. Né? Aqui já puxando sardinha, né? Como nós pregamos. Mas ele trabalhou essa questão da evangelização no contexto de ampliar a religião do catolicismo. E conseguiu. Conseguiu que perpetuou. Aqui nós estamos falando no século V, depois de Cristo. Até hoje, não é não? Até hoje. Ou seja, perceba que um simples ato de propagação, ele perpetua. Agora, quanto mais
nós pregando o evangelho divino, pleno, na sua essência. Ele perdura, porque não depende de nós para perdurar. Ele está envolvido pelo Espírito Santo de Deus. Jesus, ele ainda falou em Mateus 28, 20, ele disse que eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu pergunto, os séculos já acabaram? Não. Então Jesus ainda está aqui. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias. Ele esteve conosco ontem, ele está conosco hoje, estará conosco amanhã, até a consumação dos séculos. Então que nós venhamos nos revestir desta presença divina para dar continuidade à propagação do evangelho, genuíno e pleno. Amém? Aí, após esse período, os fenômenos que foram propagados e difundidos neste século se repetiram muitas vezes ao longo da Idade Média. Como ele fala aqui da Idade Média, eu quero abrir um parêntese rapidamente, só para explicar aqui que é muito importante. Nós já estamos aqui, saímos do século I, já passamos por alguns séculos. Obviamente que eu não trabalhei século por século, porque é muita coisa, tá? É muita coisa mesmo. Então, nós demos um salto aqui para o século IV. Estamos no 5, iniciando o 6. Porém, eu quero abrir um parêntese, porque aqui, como ele fala que isso repetiu muitas vezes ao longo da Idade Média. A Idade Média, meus amados, ela tem um marco que é do século V, aqui, até o século XV. Vou botar bem aqui assim. Idade Média. Só que a Idade Média, ela tem uma subdivisão. Qual é a subdivisão da Idade Média? Ela tem a alta e ela tem a baixa. Apesar, a alta e a baixa. Esse recorte, esse período, foi um período em que o evangelho ele foi muito massacrado. Mas muito massacrado mesmo. Foi um período em que houveram perseguições horrendas por conta de calúnias. Perseguições horríveis aconteceram. Mas, mediante essas perseguições, o evangelho ele expandiu, cresceu. Então, nessa época aqui, é uma época em que até hoje marcou a história e nós somos reflexo dela. Essa época é muito importante, mas de extrema importância. É tão importante esse período que marcou e modulou a igreja, o contexto religioso, contexto escriturístico, o contexto social, geográfico, o contexto jurídico, tudo nessa época. Contexto filosófico, contexto das mentes pensantes, foi aqui, foi um período assim que difundiu. Porém, teve um reset. E o reset aconteceu bem próximo aqui, no século 17. O período conhecido como Iluminismo.
Aqui foi outro marco. Isso em qual contexto? O nosso aqui, né? Ocidente, tá? Perceba que tem essa divisão, tá? Nunca esqueça isso aqui. Essa divisão dos hemisférios. E aí, no Ocidente acontece muitas situações, no Oriente, perdão, e nós estamos aqui na realidade do Ocidente, tá? Nessa realidade, é essa linha do tempo que nós estamos traçando, tá bom? Daí, nesse contexto da Idade Média, aqui tiveram grandes homens de Deus, inclusive eu até trouxe aqui para compartilhar com os irmãos, caso tenha interesse, né? Não estou vendendo, estou só mostrando que existe o livro, né? O livro dos mártires. Ele conta períodos sombrios dessa época. Sombrios, é da CPAD, inclusive. Sombrios, muito bom. Ele traça, assim, a perseguição ferrenha mesmo de pessoas dessa época. É muito bom, muito rico. Eu já li ele, mas eu preciso revisar porque a gente vai perdendo algumas coisas, vai esquecendo algumas coisas e é sempre de bom proveito. E nele, ele vai falar de um rei persa, que é dessa região aqui, né? Que no século III, no século IV, estendendo com o seu filho para o século V, exatamente esse período aqui, este rei persa, chamado Sapores, ele havia tolerado a religião, a profissão cristã, a fé cristã no seu império, lá na Pérsia. Só que alguns sacerdotes pagãos que adoravam ao deus Sol, eles, com inveja da popularidade do cristianismo, veja bem, muito parecido com o quê? Com a época apostólica, né? Era assim? Com inveja da popularidade do cristianismo, eles insultaram o rei Sapore para que o rei perseguisse esses cristãos. E aí eles insultaram com a seguinte calúnia, dizendo que esses cristãos estavam combinando para se levantar contra o império, contra o rei. Eles iriam armar uma cilada para o rei, para matar o rei e tomar o império. O que o rei fez? Então eu vou matar eles antes. E aí decretou uma grande perseguição. Nessa perseguição, quando ele decretou, aí aparece outra pessoa que também era imperador, só que em outra região, era imperador romano, chamado Constantino. E aí Constantino, nessa época, e do século V, 4 para o 5, aí Constantino, ele escreve uma carta para Sapore, o imperador da Pérsia, narrando um testemunho. Olha que interessante. E aqui ele vai falar sobre o testemunho. Ele vai dizer assim, ó. Ele escreveu uma carta gigantesca e na carta ele disse para o Sapore que somente pela minha fé em Cristo Jesus é que subjuguei os meus inimigos. Por isso, Deus foi meu ajudador quando eu me propus a aceitar Ele no meu império. Olha só, ele escrevendo na carta, claro que é só um recorte, mas foi longo o texto, foi um testemunho dizendo, depois que eu aceitei que Deus participasse do meu império, Ele me ajudou. E os meus inimigos entregou nas minhas mãos e fez com que eu subjugasse eles. Ou seja, eu não posso ir contra aqueles que professam a fé em Deus.
Pelo contrário, eu preciso ser aliado a ele. Eu sendo aliado a ele, eles estarão comigo e Deus estará com todos. Interessante, né? Foi, sim, uma estratégia, acho que dada por Deus. Constantino, o imperador falando com outro imperador. Um perseguindo os cristãos e o outro pacificador. E assim, Sapore acatou aquele testemunho de Constantino e cessou a perseguição. Vejamos, meus amados, que é Deus na história. É Deus acompanhando. O que Jesus disse? Mateus 28, 20. Estarei convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Estávamos aqui no século 4 para 5. A promessa veio aqui, Pentecoste, século 1, lá do começo. Mas, lá no século 4, século 5, ainda estava valendo. Este Deus que deu o ID, ele é o mesmo. É o mesmo que eu aceitei. É o mesmo que você aceitou. É o mesmo que nós aceitamos. É o mesmo, ele não mudou. Então, se ele disse lá na igreja primitiva, ainda está de pé. Podemos sim permanecer firmes com ele, que ele estará conosco. Daí, depois que Constantino passou essa carta, logo depois ele morreu. Quando ele morreu, o seu sucessor, ele decretou uma perseguição para os cristãos, e aí houve uma grande matança. Homens muito bons foram mortos desta época. E mesmo tendo esta perseguição, o evangelho não cessou de ser pregado. Continuou sendo pregado. Só que agora, em outra dimensão. Porque daí, o Império Romano, que era o Constantino, era imperador romano, quando ele foi morto, logo depois, o Império teve uma conquista, digamos assim. Conquista no que tange a espaço e a aceitação com o povo. Porque com a morte de Constantino, o seu sucessor que perseguiu os cristãos, ele ganhou credibilidade com o povo porque estava matando os cristãos. E aí eles ganharam uma popularidade gigantesca. Perceba que o mesmo aconteceu lá com Estevão. Foi? Quando foi decretada a morte de Estevão, achavam que iria acontecer uma rebelião do povo. Mas não. Pelo contrário, foi uma aceitação. E aí foi quando foi decretado a perseguição aos cristãos. E aí Paulo pega cartas e vai. Perceba que o mesmo parece que assim está se repetindo na história. Parece que se repete. Isso, longe, século 4 depois de Cristo. Nós temos aí cerca de 400 anos, aproximadamente, depois, a mesma situação acontecendo. E não parou por aí. Só que, nesse cenário, o Império Romano, ele achava que estava de novo se erigindo, no seu apogeu, mas na verdade estava assinando a sua sentença. Porque Deus não deixa impune. Logo mais, por volta do século, já no início do século V, no final do século V para o século VI, veio o declínio e a queda do Império Romano, que após essa queda, aproximadamente ali 476 depois de Cristo, que é exatamente pegando esse período do 4 para o 5, o Império Romano cai. Nessa queda, ele fica só tentando se reerguer no contexto religioso, mas não consegue. Até hoje a gente percebe que ele tenta se reerguer, mas não domina mais o mundo. Tem um líder mundial e tem os seus liderados em todo o planeta, mas não como império, né? Não mais como império. E aí a gente consegue perceber que com esta queda do Império Romano,
que a Idade Média, ela se estende até o século XV, aproximadamente 1453, vem a tomada de Constantinopla pelos turcos, os turcos otomanos. Nesse período, foi dividido como a alta e a baixa Idade Média, com essa questão dos turcos otomanos. A alta Idade Média, no século V até o século X, a alta Idade Média, ela vem do século V até o X, e a baixa Idade Média, do século XI até o século XV. Então nós temos a alta Idade Média do 5 ao 10 e a baixa do 11 ao 15. Esse período é muito importante, se depois os irmãos tiverem interesse, estudarem, ver o que aconteceu ali. Foram muitas atrocidades, mas muitas mesmo. Daí, meus amados, nesse contexto dessas perseguições lá do período da Idade Média, aconteceu o famoso Coliseu Romano. Nesse Coliseu Romano, eles comemoravam quando vinham de uma batalha, e nessa comemoração, os gladiadores ficavam lutando como que um meio de esporte e atração para o público. Com essa batalha, nessa luta, o livro dos Mártires, ele vai contar que já no declínio do Império Romano, surgiu um homem, e este homem apareceu no meio da batalha para tentar intervir. Com essa intervenção deste homem, era um homem estranho, ninguém conhecia, não era famoso, mas de semblante meigo, um homem que aparentemente ele tinha aparências de quem se consagrava, de quem orava, dos que seguiam a Cristo, mas não era um anjo, era um homem mesmo, um ser humano mesmo. Surgiu lá e ele tentou intervir. Quando tentou intervir, o público todo calou. E ele tentou apaziguar aquela luta, mas como não teve sucesso, os próprios gladiadores se voltaram contra ele. Quando atingiram ele, o público que estava assistindo no Coliseu, eles é quem davam a autorização se os gladiadores executavam ou não. E aí conta a história que o público, se eles fizessem o legal, sim, é que podia viver, deixasse viver. Mas se eles fizessem assim, é que era para matar. E aí eles estenderam a mão e fizeram assim. Era para matar aquele homem. Matou-se então aquele homem. Aquele homem foi morto no Coliseu. Após a sua morte no Coliseu, o Coliseu foi abandonado. Ninguém mais teve atração por estar ali vendo aquelas batalhas. E por não terem mais atração naquilo, eles sentiam remorsos por aquele homem. Não era um anjo, volta a dizer. Conta a história que era um homem normal. Um homem comum. Só que um homem cheio de Deus. E aquele homem, ele fazia parte de um grupo que eles acreditavam piamente que o ide do Senhor deveria lhe custar a própria vida. Não que eles tirassem a vida, mas que eles estivessem prontos para perdê-la em causa do Evangelho. Nisso, meus irmãos, a gente começa a perceber que nós estamos bem distantes, né?
Porque mais nós temos a nossa vida por preciosa do que o Evangelho. E conta na história de que foi muito diferente. Por isso que nós temos aquele hino, né? É muito bom cantar, né? Eu sou a semente do sangue. É bom, não é não? É bom cantar. Mas que tal nós fazermos parte da história da próxima letra de hino do futuro que está por vir? O futuro que vai vir, as próximas gerações. Talvez não vão cantar os hinos que nós cantamos hoje. Talvez vão surgir novas letras, novos ritmos, novas melodias. Mas a mensagem vai ser de quem? Se nós nos dispusermos, nós seremos a mensagem da letra dos próximos louvores. Que hoje a gente canta o que na Idade Média se viveu. Eu sou a semente do sangue, dos irmãos. Veja que é dos irmãos, não falo dos apóstolos. É dos irmãos que morreram sangrando. Não é assim? Ou fala dos apóstolos? Irmãos, não é assim? Obrigado, viu? Que é a letra de hino, né? A gente fica inseguro. Mas nós precisamos viver isso, né? Para que sejamos as próximas letras, a mensagem das próximas letras. Tá? Daí, meus irmãos, dando seguimento, dando continuidade, o ponto 3 vai falar agora sobre as missões protestantes. Tá? As missões protestantes. E aí, como nós já chegamos assim de forma apressada, né, no século XV, né, já encerramos aqui a alta Idade Média e a baixa Idade Média, encerrando entre aspas, né, porque tem muita coisa. Pode falar. Perfeito, né? No Ocidente, no Oriente. Não. Exato. Exato. Perfeito. Né? Foi exatamente na Idade Média. Na Idade Média também, meus irmãos, foi onde começou a questão das traduções, né? Muitas traduções, inclusive aqui no século IV. O século IV foi onde teve a ordem de decretação de morte do primeiro mártir, sem ser dos apóstolos. Assim, sem ser daquela igreja primitiva, né? Uma ordem direta de governantes. Foi aqui. E essa ordem, não se assuste, ela foi permitida e discutida e decretada no Concílio de Nicéia. 325 depois de Cristo aqui, né? Século IV. Aqui. Esse período aqui, irmão, foi sombrio, tá? Foi sombrio. Foi um período cruel. Só para os irmãos terem uma ideia, é triste, mas para ter uma ideia, nesse período da Alta Idade Média, os perseguidores dos cristãos, eles matavam os cristãos, assim, não era só tirar a vida ou cortar o pescoço, não era só isso. As grávidas, eles abriam o ventre e colocavam animais dentro. Os homens, eles ingeriam, eles colocavam, ou milho, colocava nos seus orifícios, empurrava assim com força para botar e encher de milho nas suas partes, nos seus orifícios, e jogava para os porcos comendo milho e matando a pessoa, o cristão, né? Outros, eles cortavam no meio, cortando assim a sangue frio. Então era cada uma, conta tudo aqui, conta. É cada coisa que você fica assim assustado, né? Livro dos Mártires, né? Tem outro livro que é Heróis da Fé, também confirma o que está aqui e traz algumas outras situações. Enfim, foram coisas que os irmãos passaram.
Por causa de quê? Do Evangelho. Do Evangelho. Evangelismo, irmãos, é bom. O nosso método, né? Nosso método é panfletinho, bom dia, receba a palavra de Deus, né? Mas com eles, não tinha panfleto. O panfleto era a vida. O panfleto era a vida. E nessa época também, eles... começou-se então as traduções das Bíblias, né? Começou-se a instigar, a buscar. E nessa busca, aqui no século XIV, começou-se então a organizações. No século XII vem uma divisão de organização em capítulos, depois vem a organização em versículos. A Bíblia vai criando uma forma, próximo da que nós temos hoje. Aqui no começo, no século III, para o século IV, foi onde os evangelhos eles foram organizados e inseridos na Bíblia. Então, assim, aconteceu muita coisa aqui, porque até então era difuso. Por exemplo, Paulo escreveu para Éfeso e mandou a carta para onde? Para Éfeso. A Corinto, Paulo escreveu para Corinto, mandou a carta para Corinto. A igreja de Éfeso teve imediatamente acesso à carta que foi para Corinto? Não. A igreja de Corinto teve acesso à carta que foi para Éfeso? Também não. Estavam lá, cada um com a sua. Então isso só aconteceu depois, anos depois, séculos depois. E aí quando foi no século IV, o início do século IV, foi quando se reuniu os evangelhos, os livros, tudo e trouxeram. E aí foi onde foi inserido, aceito ali como evangelho e palavra de Deus, uniformizando para as igrejas. Perceba que aconteceram aqui, ó. É um momento, século IV, século V, a alta Idade Média e a baixa Idade Média, foi o divisor de águas. Foi assim um momento que delimiou, assim, demarcou o que nós temos hoje. Foi o embrião, né? E aí lá no século XIV, século XV, é onde vieram algumas traduções, inclusive a que a gente mais usa na Assembleia, a Almeida Corrigida, Almeida Revista Corrigida, né? Ela vem de lá. João Ferreira de Almeida é dessa época, século XV. Então perceba que foi lá que começou, né? É muito importante, tem muita coisa para se ver aqui. O tempo é que não deixa, mas tem muita coisa mesmo, muita. Caberia aqui 6 meses só vendo a alta e a baixa Idade Média, né? Mas a gente tem que dar continuidade. E aqui nesse ponto 3, na página 9, vai falar sobre as missões protestantes. Ela já vai nos levar para o século XVI e XVII, né? Só uma ênfase também, no século XV é onde teve aquela famigerada discussão, né? Não é nem que teve a discussão, é onde se difundiu para questão de Jacó Hermínio, arminianismo, e o João Calvino, o calvinismo, né? Então é ali, século XV, tá? Lá que teve essa difusão. E aí no século XVI, como vai falar aqui, ó, vai dizer que nos séculos XVI e XVII houveram apenas alguns esforços esporádicos e limitados, em termos de quê, irmãos? Da evangelização. Como assim? Esforços esporádicos e limitados? Porque, veja bem, nesse período do século XVI e XVII, o império já não existia. Não tinha mais aquela pressão, né? Não tinha mais pressão. A igreja aqui vivia, digamos que, em tempo apaziguado. Como vivia em tempo apaziguado?
Qual o estímulo que teria em sair pregando? Com aquele desespero. Né, presbítero Danilo? Qual? Nenhum. E aí estava, ó. Eu gosto sempre de trazer para a prática, eu sou muito prático. Quando eu leio, eu gosto de trazer para a minha vida. Vamos analisar a nossa vivência hoje. Nós temos alguma pressão? Qual é a nossa reação diante da evangelização? Não é parecida? Como ele está dizendo aqui, ó, esporádico e limitado. E olha que nós estamos falando do século XV, tá? 16. Nós estamos em qual? 21. É bem distante, né? Mas o comportamento é o mesmo. Por quê, né? Por quê? Será que precisamos? Hã? Né? Imagino. O ventinho ajuda, né? Será que precisamos que seja feito o que foi feito com eles? Que não venhamos esperar isso. Que possamos nos dispor, fazer como Cristo disse para a mulher samaritana, a qual a tais o Pai procura. Que nós possamos levantar a mão e dizer, Senhor, eis-me aqui, Pai. Não só de boca, mas ir de verdade. Né? Ir de verdade. Daí, meus irmãos, no século XV também, eu estou no 16, né? Mas rapidamente aqui, só fazer essa ponderação, no século XV ainda, tivemos algumas situações que mudaram o curso da história. Eu falo da história, não da história global, tá? Volto a dizer, estamos nessa parte da história agora, tá? Aqui, ó, no Ocidente, tá bom? Tudo que nós estivermos falando aqui, não remeta geral, global. Remeta para o Ocidente, tá certo? E aí, isso aqui que eu falei, ó, século 4, 5, 6, o 10, o 15, é em qual hemisfério? No Ocidente aqui, tá? Certo? Não é para cá não, aqui foram outras situações. Bem forte também, né? Mas o que chegou até nós foi esse daqui, do Ocidente. Nós estamos com o fim da Terra no âmbito geográfico, né? Chegando até nós, ó. O ID vê bem aqui, já estamos para esse lado de cá. Só para situar, tá bom? Dá para situar assim? Dá? Eu gosto de trabalhar assim com linha do tempo, na minha cabeça fica melhor de compreender, né? Dá para os irmãos também? Tá? Amém. Fico feliz. Então vamos aqui. É uma linha do tempo, né? A gente sempre olha para trás e visa perspectiva para o futuro, né? É uma linha do tempo, assim. Aí, nesse contexto, quando estes esforços se tornaram mais organizados e consistentes, a imigração foi um dos recursos que mais contribuíram para a obra missionária. Então, vejamos que já estamos aqui no contexto em que eles não estavam mais sob pressão, agora era a imigração, deslocamento mesmo. Esses deslocamentos, eles não impediram que eles continuassem pregando o evangelho. Claro que agora é mais pacificador, mais tranquilo, né? Só que continuaram pregando. Um bom exemplo inicial foi o dos irmãos morávios, né? Que migraram com suas famílias para muitas regiões difíceis e insalubres, inclusive, né? Com o fim de viver entre outros povos, identificar-se com eles e anunciar-lhes o Evangelho. Estou na página 10. Perceba só o propósito aqui, né? Aí ele vai falar dos irmãos morávios. Todavia, ainda antes dos morávios, outro grupo de migrantes iniciou um experimento que teve amplas consequências para o protestantismo e para as missões cristãs. Foram os puritanos da Inglaterra.
Os puritanos eram os calvinistas ingleses, que lutavam pela reforma da igreja da Inglaterra. Ou seja, a religião chamada de anglicana. Né? Anglicana, era da Inglaterra. Então, vamos lá, voltando aqui um pouquinho. No século XV, aconteceu a famosa Reforma Protestante. Tá? O advento da Reforma Protestante, ele se deu em virtude de algumas práticas do catolicismo. Certo? O catolicismo, ele vinha com todos os seus apetrechos. E aí, o famoso, né? Famoso famoso, vou dizer assim, é famoso tanto no âmbito religioso cristão, quanto no âmbito secular, né? Secular, que também é ensinado nas escolas sobre isso, só que de forma um pouco pervertida, né? Também, sim, pervertida no nosso conceito, né? E para eles está certíssimo, para nós aqui não está, né? Mas a gente vê que Martim Lutero, que era um monge, ele não aceitou a conduta da Igreja Católica, não concordando, e, inclusive, um dos pontos principais foi as indulgências e a questão da doutrina. Ele, então, escreve as 95 teses e prega na porta da igreja. Já vai? Ainda não, né? E aí, isso traz uma revolução, que até hoje se perpetua, né? Até hoje. E com essa revolução, daquela atitude de Tomás de Aquino, Tomás de Aquino não, eu pensando aqui nele, de Martim Lutero, obrigado, lá para trás, isso desencadeou outra ação, que foi o advento da reforma. Que era o quê? Exatamente para tirar o que não pertencia, que estava misturado. O advento da reforma, ele deu uma filtrada grande, porém não foi plena. Como não foi plena, lá no século XVI, vindo a questão a igreja anglicana, vindo a questão da religião lá da Inglaterra, eles aderiram o método ipsis literi da reforma. E aí ainda vinha o quê? Tinha lá o uso de velas, o uso de imagens, não no quesito de estar idolatrando, mas o cenário. Se você pesquisar e dar uma olhada, ou for numa igreja anglicana, ou uma igreja metodista, você vai notar que ela tem muitas características similares à da igreja católica. É muito parecido. Muda o quê? Só a doutrina. E aí, nesse cenário, surgem então os famosos puritanos. Os puritanos, eles estão ali no contexto da Inglaterra, e eles, conhecendo a anglicana, a igreja anglicana, aquela metodologia, eles então resolvem analisar o texto e fazer uma separação. Separação de qual sentido? Que, no contexto anglicano, o que não tivesse explícito na Bíblia era permitido. Os puritanos pegaram esse contexto e disseram, não é bem assim não, não é porque não está explicitamente proibindo na Bíblia que seja permitido. E eles adotaram isso. Os puritanos vieram na contramão e disseram, não é assim. Eu só posso fazer o que estiver escrito. O que não está, eu não posso fazer. Não está? Entendeu a visão? Dá para entender? E aí os puritanos foram rechaçados por isso. Por que foram assim?
Porque eles passaram a ser vistos com o olhar de críticos, de rebeldes, daqueles que são contra a religião. E aí eles tiveram que se desligar, sair. E aí foram para uma região onde eles pudessem seguir a sua fé, no contexto que creem, sem nenhuma objeção. Foram, digamos assim, modestos, né? Se você está vendo que ali não dá, para que insistir? Saíram. E foram para o contexto. E lá na Inglaterra, eles conseguiram, então, digamos que, uma aceitação do povo por um período. Porque logo também foram rechaçados. E aí eles eram tidos como o nome é sugestivo, por conta da pureza deles. Que eles estavam restritos unicamente à palavra. E aí vem a vivência. Lembra que eu falei que é muito prático? Vem a vivência do que de fato o calvinismo prega, que é os 5 solas. Sabe os 5 solas? Né? Não é sola de chinelo, não, né? Pá. É sola no latim, né? Que é somente. Tá? Né? O sola, não vou dizer na ordem, mas os 5 sola. Sola gratia, sola escritura, sola fide, sola Christus e sola Deo Gloria. Então, se a gente for analisar, é somente a graça, é somente a fé, é somente as Escrituras, é somente Cristo e somente a Ele glória. A glória é somente a Ele. E aí isso é o quê? A prática, vivência. Os puritanos, eles foram para cima. Logo, Deus honrou de tal forma eles que eles fundaram, sabe o quê? A maior universidade de todos os tempos que eu falo aqui, tá? Recorte aqui, certo? E vou consertar isso aqui, peraí. Vou melhorar, não é de todos os tempos também não. Vamos dizer que é de todos os tempos da contagem dos séculos depois de Cristo. Que antes de Cristo tínhamos outro. Então, para cá. Foi a maior universidade. E aqui para nós, parece que até hoje ainda é. Isso foi quando, irmão? Lá no século 17. Qual é a universidade? A Harvard. Né? Harvard. Ela não é, até hoje ainda é falada, né? Hã? No Sil só dá ela. Né? Perceba, e é uma senhora faculdade, né? Assim, que até hoje não se fala. Até no Brasil a gente tem esse desejo, né? Tem as pessoas que têm condições, vou para Harvard, entendeu? Vai estudar lá. Entende? E olha de onde é. Aqui, ó. Né? Perceba que a gente está inserido. É um tempo passado, mas está muito presente. Né? E aí foram os puritanos, né? Participaram disso aí. Foram os que alicerçaram. A cultura americana, perfeito. Né? Também influenciaram. Eles influenciaram o mundo da sua época. E isso, meus irmãos, somente o quê? Obedecendo à palavra. A gente, às vezes, quer botar empecilhos, quer achar que é falta de recurso, é falta de oportunidade, é falta de alguém deixar eu ir, mandar eu ir, alguém ir comigo. Não é nada disso. É só se dispor. Porque quem governa, quem conduz, é Deus. E Jesus disse para a mulher samaritana, a qual a tais o Pai procura. Se ele te encontrar, e ainda bota a palavra na nossa boca, né? Só ir.
é só se dispor. Só se dispor, né? Até palavra na boca ele bota, né? É bom demais, né? Não? Esse Deus é maravilhoso. Aí, meus amados, os puritanos, eles mudaram a época, os tempos da sua época, mudaram. Que respinga em nós até hoje. Depois assim, né, naquele contexto, aqui como ele falou dos morávios, né? Os morávios, estes tiveram também uma grande influência, mas grande. Só que agora, numa amplitude maior, já vai, né, agora? Deus abençoe, viu? Depois assiste lá para pegar o finalzinho. Os morávios, eles eram um povo de Morávia, que hoje é a África, não, é a África do Sul, não. Já eu lembro aqui o que é hoje, dos morávios. E aí, no contexto dos morávios, eles também mudaram o povo da nossa época, da época deles, porque eles implantaram um método de evangelização diferente dos outros. Como assim diferente? Diferente no que diz respeito à execução dele. Porque não era tão diferente. Eles implantaram a questão do enviar. Enviar pessoas com o propósito de pregar. Lembre que anteriormente eles eram perseguidos para pregar? Anteriormente eles eram ameaçados se pregasse? Agora os morávios eles estavam o quê? Enviando com o propósito de pregar. Ou seja, é como se estivessem fazendo aquele papel de Cristo lá no começo, dizendo assim, ó, ide. Eles agora estavam fazendo na prática, os morávios. E ao enviar, 2 jovens, inclusive, acredito que eram irmãos biológicos mesmo, se dispuseram a ir para um local, uma ilha, de escravos, aonde as pessoas iam e não voltavam. E eles, mesmo sabendo que a passagem era só de ida, o que eles fizeram? Se dispuseram. Eles foram. Morávios. Qual o intuito? O intuito era unicamente pregar o evangelho para aqueles que estavam indo sem volta, mas que eles fossem e conhecessem a Cristo, para que, ao invés de retornarem para o mundo hostil, eles retornassem para o mundo celestial. Então, o intuito era o quê? Pregar o evangelho para salvar vidas. Se a gente for analisar, existe pessoas hoje com essa disposição. Existe. São poucas, mas existe. Porém, tem um legado que os morávios deixaram além da evangelização com a vida, ainda que corra risco. E o legado que eles deixaram é que eles implantaram um projeto de vigília de 24 horas. Oração de 24 horas. Só que não é igual àquela que às vezes a gente faz aqui. Ou como a gente até tem um projeto que faz, que nós fazemos aqui, que é 2 vezes no ano, né? Tem um relógio de oração. Relógio de oração, 24 horas. Quantas vezes no ano? 2 vezes no ano. Relógio de oração, 24 horas. Os morávios, eles implantaram uma vigília, chamada de vigília, eu posso chamar aqui de relógio de oração, para a gente entender, mas era uma vigília de 24 horas, não só um dia, mas todos os dias. E durou. 100 anos durou esse projeto. 100 anos, irmãos. Teve gente que nasceu naquele projeto e morreu e o projeto continuou. Né? Os morávios. Que nós possamos aprender isso. Ah, irmão, então eu vou passar 24 horas orando? Não.
Mas se disponha. Se disponha. Se disponha. Porque o dono da obra ainda é o mesmo. Ele não mudou e o projeto também não. Aí, os morávios, eles foram precursores da reforma na sua época. E eles foram que iniciaram a reforma protestante, deram o cabedal por volta do ano 1457. John Hus, exatamente, já ia chegar nele. tá bem alinhado, viu? A inspiração, por isso que eu trouxe esse aqui também. Esse aqui, ó, aqui em cima fala. É o John Hus, não sei se dá para ver, né? É bem aqui em cima. É o John, esse livro aqui, ele trata assim, o endosso é mais aqui em John Hus. Que é exatamente aonde veio a inspiração, né, dos morávios. E lembrei aqui a atualidade de hoje, né, a República Tcheca. República Tcheca. Estava South África, aí estava depois a África, né, República Tcheca. Exato. Perfeito. Então, meus amados, os morávios, eles, digamos assim, foram os precursores da reforma, lá no século XV, e lá no século XVI, XVII, eles implantaram esse projeto que durou 100 anos. É muito tempo, né? Ou seja, um século, né? Um século. Durou 100 anos. E, junto a isso, também, esse projeto de oração, ele alcançou outro revolucionário, chamado John Wesley. Foi alcançado nesse projeto. Por isso que até hoje a história conta, né, da marca no chão, da oração de John Wesley. E isso, por quê? Influenciado do contexto da sua época. Aí vem aquela grande pergunta. Os morávios influenciaram gerações. John Wesley foi alcançado pela influência dos morávios. Os morávios foram inspirados pelo John Hus. E nós somos inspirados e somos inspiração para quem? Que nós possamos ser inspirados por Deus, endossados pelo Espírito Santo, envolvidos com estes grandes homens de Deus, mas que possamos também influenciar a nossa geração. Precisamos deixar esta marca. Pode não ser uma marca de sangue, mas que seja a marca da sua vida, registrada no nosso tempo, né? Aí, John Wesley foi alcançado, deixou marcas. Atravessou também séculos, né? Que até hoje se fala. Até hoje se fala. Avançando aqui, após ter passado isso, eu até escrevi aqui uma frase. Uma frase aqui, frase de efeito, né? Aquelas frases. Autor desconhecido, né? Eu botei autor Espírito Santo, né? A frase que eu escrevi, traçando aqui o plano de aula, foi assim, que quando mudamos de cidade, somos como uma centelha de Deus para propagar o evangelho no local onde estamos indo. Ou seja, quando a gente viu no contexto deles que era um tempo eram nômades, outro tempo peregrinos, forasteiros, né? Mas esse deslocamento, quando se muda de cidade, acontece conosco também. A gente não muda de cidade, a gente não sai de um estado, vai para outro estado, de uma cidade para outra cidade, né? Eu vim, por exemplo, no meu berço evangélico foi aqui, mas eu fui criado, eu fui engatinhar na fé lá no Pará. Fui engatinhar lá. Então, engatinhei, tomei o leite materno, fui crescendo e depois vim para cá. Ou seja, essas mudanças daqui para lá, de lá para cá,
nós sabemos que é tudo pela permissão de Deus. Quando a gente vai mudar do canto para outro, a gente ora a Deus, pede a Deus, Senhor, confirma, Senhor, vai na frente, Senhor, está nesse negócio. E se Deus confirmou e você mudou, é porque Deus tem um propósito. E se Deus tem um propósito, não esqueça, à medida que você muda, o que há dentro de você não pode mudar. Exatamente. Seu deslocamento para o trabalho, o trânsito ali, o andar, o ir, o vir, tudo. O dia a dia. Exatamente. Né? E aí, ainda, só para fechar aqui, ele diz assim, que após uma breve tentativa mal sucedida na Holanda, isso, estamos falando ainda dos puritanos, decidiram transferir-se para um novo mundo, que foi na América, contribuindo decisivamente para o surgimento dos Estados Unidos. Ou seja, assim, o surgimento que fala aqui no contexto religioso nesse aspecto, tá? Porque a fundação dos Estados Unidos foi com o Cristóvão Colombo, né? Não, Cristóvão Colombo foi as Américas, né? Descobriu a América. Os Estados Unidos quem foi? Esqueci agora quem foi os Estados Unidos. Eu sei que foi no século XV os Estados Unidos, foi surgido assim, criado no século XV. Aqui ele fala aqui que deu surgimento dos Estados Unidos, mas no aspecto religioso, nesse contexto, né? Direcionado, tá? Que não foi aqui não. Aí, em pouco tempo, começaram a evangelizar os indígenas e mais tarde colaboraram para criar uma cultura religiosa que desembocou no gigantesco empreendimento missionário norte-americano do século XIX. Isso graças à imigração. O protestantismo se tornou a expressão religiosa dominante em muitos outros países, nos quais se radicaram elementos reformados, anglicanos e luteranos. Né? Tudo dessa época. Os reformados, que até hoje ainda fica se surgindo, né? Quem é reformado, né? Já disseram que precisava de uma contra-reforma. E agora está precisando de quê? Uma transformação geral. Né? E aí também vieram os anglicanos e os luteranos. Tem também, que faltou botar aqui, os metodistas, né? Os metodistas também dessa época. Tá? E aqui no Maracanã tem uma igreja metodista, né? Ali na Avenida 9, tem uma lá, metodista. Sempre eu passo, nunca vi aberto, mas tem a placa. A placa tá lá, né? Aberta nunca vi não, mas tá lá. Tá certo? Tem mais coisas para passar, eu vou tentar passar na próxima, sintetizar aqui para a gente não se estender tanto. Então, quero encerrar por aqui. Tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum esclarecimento? Algo a acrescentar? Tá tranquilo? Deu para compreender? Deu? Tá? É muito assunto, né, para estar conciliando, mas eu preciso que entenda isso aqui. Tá bom? Nós estamos no recorte aqui, ó, do geográfico, tá? Lá na frente a gente vai puxar para o abstrato aqui. Tá certo? Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.